Visita comercial para contadores. O que falar para vender valor e não preço? A maioria dos contadores perde venda antes mesmo de apresentar a proposta. Não porque o serviço é ruim, gente, não porque o preço está alto e nem porque o cliente não valoriza a contabilidade, né? Ele perde porque entra numa reunião tentando mostrar serviço, ferramenta, relatório, sistema, apresentação, antes de entender o que realmente está travando aquele empresário. E aí é que está a grande verdade. Quando você mostra a solução antes de revelar o problema, o cliente enxerga custo. Quando você revela o problema antes da solução, ele começa a enxergar valor. Hoje eu vou te mostrar como conduzir uma visita comercial para contadores de um jeito mais estratégico, mais simples e muito mais forte. Vem comigo, tá? Se você é empresário contábil e quer vender melhor, atrair melhores e parar de competir apenas por preço, esse vídeo é para você. Porque a visita comercial não é uma conversa para explicar o que o escritório faz. Não, gente. Ela é uma conversa para fazer o empresário perceber três coisas. Primeiro, onde ele está vulnerável. Segundo, quanto isso está custando para ele. Terceiro, porque seu escritório pode ser a melhor escolha para resolver isso. Percebe a diferença? Um contador comum entra na reunião falando: fazemos folha, fiscal, contábil, imposto de renda, abertura de empresa, encerramento, regularização e assim por diante. Um contador com postura comercial estratégica entra pensando e falando o seguinte: qual o problema que esse empresário ainda não percebeu com clareza? Essa é a virada de chave. E vamos começar pelo erro mais comum. O contador chega na reunião, abre uma apresentação bonita e começa a falar da própria empresa. Quantas vezes você fez isso? Temos tantos anos de mercado, temos isso, aquilo, atendemos tantos clientes, prestamos esses tipos de serviços e aí, gente, vai indo, né? Temos esse sistema, entregamos esses relatórios, XPTO, nada disso, gente, é errado. O problema é a ordem. Quando você fala de você antes de falar do cliente, a conversa vai ficando muito fria. O empresário ainda não entendeu por que aquilo importa. É como o médico começa a explicar todos os equipamentos do consultório dele antes de perguntar o que o paciente está sentindo. Pensa nisso. Na venda contábil acontece a mesma coisa. Antes de apresentar qualquer solução, você precisa entender todo o cenário do seu cliente. A primeira parte da visita não é a apresentação, é a investigação. Uma boa visita comercial começa com perguntas, mas não perguntas genéricas como: você está satisfeito com a sua contabilidade atual? Essa pergunta quase sempre gera uma resposta bem rasa. Você precisa fazer perguntas que revelem operação, risco, dinheiro e decisão. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje, quais informações você usa para tomar decisões dentro da tua empresa? Você sabe exatamente quanto a sua empresa precisa faturar por mês para ficar saudável? Quando aparece uma dúvida trabalhista, fiscal ou financeira, você sente que recebe orientação antes do problema acontecer ou só depois? Você consegue hoje enxergar o lucro real do seu negócio ou acompanha só o saldo da conta? Hoje sua contabilidade te ajuda a decidir ou apenas entrega obrigações? Essas perguntas, gente, fazem o empresário pensar. E quando o empresário pensa, ele começa a enxergar lacunas. Esse é o ponto. Você não precisa convencer o cliente de que ele tem problema. Você precisa conduzir a conversa para que ele perceba o problema dele com clareza. Agora vem uma parte muito importante. Não basta identificar a dor. Você precisa transformar essa dor em impacto, porque dor genérica não vende. Impacto claro vende. Imagine que o empresário diz: eu não acompanho muito bem meu financeiro. Vamos lá, ele está falando isso para você. Você poderia responder para ele o seguinte: entendi, então podemos te ajudar com gestão financeira, certo? Mas isso ainda é bem fraco. Uma resposta mais estratégica seria: perfeito, então hoje talvez você esteja tomando decisões olhando para saldo bancário e não para a saúde real da empresa. Isso pode fazer você achar que tem dinheiro disponível, quando na verdade parte desse valor já está comprometido com imposto, folha e fornecedor ou custos fixos. Entendeu, gente?
Percebe a diferença? Você pegou uma dor simples e mostrou o impacto prático para ele. Outro exemplo, o empresário diz, né? Eu só quero pagar menos impostos. Olha só o que ele está falando. Um contador comum entra direto no assunto tributário. E aí um contador estratégico pergunta, né? Você quer pagar menos impostos de forma segura ou quer apenas trocar um problema por outro lá na frente? Essa pergunta muda o nível da conversa, porque agora você não está vendendo apenas apuração, você está vendendo segurança, análise e decisão. Agora sim entram materiais, relatórios, planilhas, diagnóstico, dashboards, apresentação ou qualquer recurso que você use hoje para apresentar. Mas eles entram com uma função específica, provar a solução. A ferramenta não deve ser a protagonista da reunião. A protagonista é a dor do cliente. A ferramenta só entra para mostrar, né? É assim que nós ajudamos você a enxergar isso. Entende? Por exemplo, se o empresário ele mostrou dificuldade em entender o que é lucro, você pode apresentar um modelo simples de relatório gerencial para ele. Não para impressionar com o design, mas para dizer, todo mês o cliente precisa conseguir responder 3 perguntas. Quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou de verdade no meu caixa aqui da empresa. Se o empresário mostrou insegurança com o crescimento, você pode apresentar um diagnóstico de estrutura. Não para parecer sofisticado, mas para mostrar, antes de crescer, você precisa saber se a sua empresa aguenta crescer. Entende por que você tem que estar preparado para a reunião comercial? Se ele reclama que o contador atual só aparece para cobrar documento, você pode mostrar como funciona a sua rotina de acompanhamento, não como promessa vazia, mas como processo. A lógica é simples: primeiro dor, depois impacto, depois prova, depois proposta. Essa ordem muda tudo. Em muitas visitas comerciais, o empresário pergunta, né? Mas quanto custa? E aqui muitos contadores se desesperam, gente, e respondem rápido, justificam do desconto ou tentam explicar tudo de uma única vez. Mas quando o cliente pergunta o preço cedo demais, normalmente é porque ele ainda não entendeu o valor suficiente, né, do seu serviço. Você pode responder com calma. Eu vou te passar o investimento, sim, mas antes preciso entender melhor o tamanho do problema que você quer resolver, porque se eu te falar de preço agora, sem entender o cenário, eu vou estar te vendendo uma solução muito rasa. E aí, gente, essa resposta faz o quê? Reposiciona você. Você não está fugindo do preço, você está protegendo a qualidade da proposta. Preço sem contexto vira o quê? Comparação. Preço com diagnóstico vira o quê? Decisão. Vamos imaginar uma visita com o empresário de uma pequena empresa de serviços. Imaginou? Ele chega dizendo o seguinte, né? Quero trocar de contador porque acho que estou pagando muito caro esse contador. Pensa nisso. Você poderia entrar na disputa pelo preço ou poderia conduzir assim toda a negociação. Entendi. Antes de eu falar de valor, deixa eu entender uma coisa. O que você esperava receber da sua contabilidade atual e não está recebendo hoje? Aí ele vai te responder. Bom, eu sinto falta de orientação, só recebo guia de cobrança, de documento e assim por diante. Aí você continua a conversa, né? Isso já gerou algum problema ou alguma decisão insegura? Ele diz, sim, às vezes eu não sei se posso contratar, comprar equipamento ou retirar dinheiro. Agora você encontrou o ponto certo. A dor não é o preço. A dor é a falta de clareza para decidir. Então você pode dizer, percebe que talvez o problema não seja só pagar menos pela contabilidade? Talvez o ponto seja ter uma contabilidade que ajude você a tomar decisões com mais segurança. Percebeu, gente, a diferença? Agora a conversa já mudou. Você saiu da disputa de honorário e entrou no valor estratégico. E aqui está a grande virada. O empresário não acorda querendo contratar uma contabilidade melhor, gente. Ele acorda querendo menos problemas, mais clareza, mais lucro, mais segurança e mais controle. Se você fala apenas de serviço contábil, ele compara com outro escritório de contabilidade. Se você fala do problema que está custando muito dinheiro para ele, tempo e energia para ele, você muda a
categoria da conversa. Você deixa de ser mais um contador e aí você passa a ser algo essencial para ele. E você passa a ser também alguém que enxerga o negócio e o empresário valoriza quem quer ajudar ele a enxergar o que ele ainda não está vendo. Mas tome cuidado, não transforme uma visita comercial em uma palestra. O cliente ele não precisa sair da reunião sabendo sobre tudo, gente. Ele não precisa saber da contabilidade na real. Ele precisa sair pensando: puxa, esse contador entendeu o meu negócio melhor do que outras pessoas que estão à minha volta ou do que outro contador. Esse é o objetivo. Não é falar mais, é perguntar melhor. Não é mostrar tudo, é mostrar o que faz sentido para aquela dor. Não é provar que você sabe muito, é provar que você sabe conduzir. Porque quando o contador tenta impressionar demais, ele pode confundir o cliente. Cliente confuso não compra. Cliente confuso pede para pensar. Então, na sua próxima visita, use a estrutura. Primeiro, entenda o cenário. Pergunte sobre operação, financeiro, equipe, imposto, rotina e decisões. Segundo, identifique a dor dominante. Nem toda dor tem o mesmo peso. Descubra o que mais incomoda, o que mais custa para aquele empresário. Terceiro, traduza a dor em impacto. Mostre o que aquilo gera de perda, risco, retrabalho ou insegurança. Quarto, apresente uma prova de solução. Pode ser um relatório, uma rotina, um diagnóstico, um processo, um exemplo de acompanhamento e assim por diante. Quinto, conduza o próximo passo. Explique com base no que foi conversado. Você vai montar uma proposta alinhada ao cenário dele. Essa estrutura evita improviso e, mais importante, evita que você vire refém do preço. A visita comercial para contadores não precisa ser uma apresentação cheia de slides, jamais, nem de ferramentas e promessas. Ela precisa ser uma conversa bem conduzida. Quando você entende a dor, mostra o impacto e apresenta a solução certa no momento certo, o cliente começa a perceber valor antes de comparar preço. E esse é o ponto. O contador que vende melhor não é necessariamente o que fala mais bonito, é o que consegue fazer o empresário enxergar o problema com mais clareza. Se você é empresário contábil e quer aprender a vender mais, contabilidade com estratégia, mais segurança e mais posicionamento, conheça a nossa mentoria de vendas. Isso mesmo, nossa mentoria é justamente para contadores e nela você aprende a estruturar abordagem comercial, conduzir reuniões, trabalhar objeções, aumentar percepção de valor e parar de depender apenas de indicação ou desconto para fechar cliente. O link está aqui logo abaixo na descrição, é só clicar lá. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente, visita, que eu vou saber que você quer mais conteúdos práticos sobre venda para escritórios contábeis, beleza? Grande beijo, tchau, tchau.